Ya practiqué mucho en el día de hoy. Estoy aporreado. Beleza, galera? Eu sou o professor Carlos e este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Então assim, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber toda segunda-feira vídeo novo que eu faço aqui no canal. Se você gostar desse vídeo, dá uma curtida, mande para os teus amigos também. E é importante, se você tiver alguma sugestão, tem alguma coisa no vídeo que você gostou, algo que você ficou com dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? Isso tudo ajuda bastante o canal também, beleza? Então vamos lá. Então eu vou falar hoje de 5 palavras da língua espanhola que não tem tradução para a língua portuguesa. Não só para a língua portuguesa, mas para nenhuma outra língua. E 4 delas não existem realmente. Uma delas das 5, ela não é que não exista a tradução. Existe, mas a gente usa num sentido um pouquinho diferente, tá? Então a primeira palavra que eu vou falar aqui é a palavra reganhar. O que é isso? O que é reganhar? A gente não tem na língua portuguesa a palavra reganhar. Seria mais ou menos assim: chamar a atenção, dar um sermão, dar uma bronca. Quando você fala alguma coisa nesse sentido, tipo, a minha mãe brigou comigo, meu pai me deu uma bronca, hoje eu ganhei um sermão por alguma coisa que você fez de errado. Só que no português a gente tem, como eu acabei de fazer, a gente tem frases, a gente tem aí frases para poder explicar essa ideia. Você não tem uma palavra, né? Igual essa palavra reganhar da língua espanhola. Então eu vou colocar um exemplo aqui para vocês entenderem um pouquinho essa questão usual dessa palavra. Quando eu digo assim no espanhol: quando eu era niño, mi mamá me regañaba porque não me comia los vegetales. Então assim, quando eu era menor, quando eu era criança, a minha mãe brigava comigo porque eu não comia os vegetais. Então vamos para a palavra, para a segunda palavra aí com essa relação que não tem tradução. É a palavra desvelar-se. A gente não tem na língua portuguesa, e creio que nenhum outro idioma, uma palavra para relacionar a ideia de que você passou a noite em claro. Tipo, passei a noite em claro, fui num bar, fiquei até amanhecer. Ou então até mesmo quando você acordou no meio da madrugada, né, passou a noite em claro e não conseguiu dormir mais. No espanhol você tem uma palavra, que é a palavra desvelar-se, terminado com SE, né, que seria a relação aí de um verbo reflexivo no espanhol. Então vou colocar num exemplo, assim, ó, quando eu falo no espanhol: eu tive um desvelo esta noite, ou seja, não dormi. Ou então quando eu falo assim no espanhol: esta noite foi de desvelo, nos quedamos em um bar hasta las 6 de la mañana. Então, eu tive assim, passei uma noite em claro. Seria nesse sentido também. E aí a terceira palavra. Na verdade, não é exatamente uma palavra, mas é uma expressão. É a expressão no espanhol te quiero. Porque no português, quando você fala para uma pessoa, né, te quero, né? Você pode, dependendo da... Na verdade, a maior parte das regiões do Brasil, você falaria te quero e não te quero, né? Alguma coisa assim. E é interessante a gente saber que o te quero no português seria uma conotação mais... uma relação de paixão, né? Uma conotação mais sexual. No espanhol, não. No espanhol, se você fala para uma pessoa te quero, você pode falar isso para sua mãe, para o seu pai, para sua irmã, para o seu irmão, para o seu amigo, para sua amiga, até para o seu pet, né? Para o seu cachorro, para o seu gato, para o seu bichinho de estimação. Te quero muito quando você abraça assim um bichinho. É no sentido de você ter carinho, você ter afeto, você querer amar demais a pessoa, você gostar muito dela. Então no português, no espanhol, essa ideia é bem diferente, né? Então vou colocar aqui numa frase no espanhol. Vamos pensar assim, ó: te quero mucho, mi mamá. Te quero mucho, minha amiga. Te quero mucho, mi amigo. É porque tenho muito carinho por você, tenho muito afeto, alguma coisa nesse sentido, tá? E agora, usando o exemplo que eu falei lá no início desse vídeo, que é a palavra aporreado, né, com 2 R's. O que é isso? Você estar aporreado seria uma relação de você estar com muita dor nos músculos do corpo. Tipo, você foi para academia, né? Depois fazia 2 meses que você não malhava, não fazia atividade física nenhuma. De repente você ficou 1 hora lá praticando atividade física.
e você ficou aporreado. Você ficou com dor muscular no corpo inteiro. Faz muito tempo que você não faz flexão de braço. Você vai lá e faz 20 flexões. Você acorda no dia seguinte com dor aqui nesse músculo do peito. Você ficou aporreado. Então é uma palavra que não existe na língua portuguesa. Então vou fazer uma frase assim, ó. Estou aporreado hoje. Estou todo aporreado porque hice mucha gimnasia. Alguma coisa nesse sentido. E a frase do início que eu falei foi assim, ó. Eu pratiquei muito em el dia de hoje, estou aporreado. E aí, para finalizar, é a palavra, a quinta palavra, né? A palavra hubiera. O que é isso? Você pode, no português, no espanhol, usar, tipo, quando você fala no português assim, houvesse, né? Houvesse com 2 S's, é o pretérito imperfeito do subjuntivo. É aquele passado que não aconteceu. E no espanhol, você faz a mesma lógica, né? Que é o hubiera ou hubiese, com S só. Quando você diz uma frase nesse sentido. Se hubiera estudiado más, ahora não estaria em exame. Se eu tivesse estudado mais, ou se eu houvesse estudado mais, um pouquinho mais formal, agora não estaria para a prova final, para o exame final, algo nesse sentido. Agora, no espanhol, tem uma sutileza na utilização dessa palavra hubiera, que a gente não faz essa relação no português, assim, com períodos separados. Eu vou colocar um exemplo no espanhol assim, ó. Quando eu falar, se você ouvir alguém falar no espanhol, mais ou menos assim, ó. Hubiera llegado temprano. Ponto. Já perdi el vuelo. Seria mais ou menos falar no português. Queria ter chegado cedo. Já perdi o voo. A gente consegue entender essa relação de condição. Consegue entender, mas a gente não usa nessa ideia separada. Como que você fala no português? Se eu tivesse, caso eu tivesse, coloca uma condição, chegado um pouquinho mais cedo, não teria perdido o voo. Você usa assim na mesma relação, no mesmo período, né, no período composto ali da construção toda. Agora, no espanhol você faz separado. É comum, em alguns países de língua espanhola, você usar de maneira separada. Hubiera llegado temprano. Já perdi el vuelo. Você dá, assim, frases fáticas, né? Essa ideia de você definir, né? essa construção. Beleza? Então é isso, galera. São 5 palavras aqui que eu trouxe. 4 delas não existem mesmo na língua portuguesa. E uma delas, essa final, hubiera, a gente tem. Mas assim, a gente usa igual o espanhol, sim. Mas tem esse caso, né? Dessa ideia de você colocar em frases separadas, não tem essa relação no português, assim, direta. Beleza? E é interessante a gente pensar também que em todas as línguas existe uma ou mais palavras que não há tradução. No português a gente tem mais ainda que no espanhol. A gente tem várias palavras no português que não existe tradução nenhuma. Às vezes você tem algumas frases para poder relacionar. Vamos pensar a palavra na língua portuguesa mais conhecida aí que não existe tradução. A palavra saudade. Você pensa na língua espanhola, a palavra saudade, existe uma palavra que traduza? Não. Você tem algumas frases que é uma relação apenas da palavra saudade. Quando eu falo te estranho, tem uma relação de saudade, né? Ou então, quando eu falo te echo de menos, tem uma grande diferença quando você fala eu sinto falta de você ou estou com saudade, né? Estou com saudade de alguém ou de alguma coisa. Então a palavra saudade, ela não tem uma tradução perfeita. Igual essas palavras que eu trouxe do espanhol, mas toda a língua tem alguma coisa, beleza? Se você tem ideias de algumas palavras do português ou do espanhol mesmo, que você sabe que não existe tradução, ou então tem uma relação um pouco diferente do idioma para o outro, deixa aí nos comentários. É interessante a gente conhecer esses assuntos porque ajuda na comunicação. Você vai para um país aí de outra língua, é legal saber essa sutileza dessas palavras que ou não tem tradução, ou então é usado num sentido um pouquinho diferente. Então, o que você tiver com ideia, deixa aí nos comentários. Se você gostou, alguma coisa aí que você queira comentar, sugerir, deixe nos comentários também, beleza? Se você curtiu o vídeo aí, dá uma curtida. Se você ainda não segue o canal aqui, clica aí no botãozinho vermelho e ativa o sininho para poder receber as notificações toda segunda-feira. E aí também eu vou deixar aqui na descrição o link para que você possa acessar o meu Instagram e o meu Facebook, caso você não me siga lá ainda. Beleza? Valeu, galera. Até mais. Abraço.